Nessa questão da relação das mulheres com o planejamento familiar, né, ou com o planejamento reprodutivo, né, na utilização de preservativa, de qualquer outro método, né, está em jogo uma questão muito importante, que é a própria autonomia das mulheres na relação com o seu próprio corpo. Historicamente foi negado a nós mulheres a posse do nosso próprio corpo, né? O nosso corpo era do pai, do companheiro, do namorado, do juiz, do padre, né? Eles sempre que decidiram sobre como é que a gente vai vestir, como é que a gente vai ser, que hora a gente vai fazer sexo, que hora a gente não vai fazer sexo. Existe todo um sistema social que passa pela educação, pela cultura e que vai sendo reproduzido através dos símbolos, através dos costumes, através das ideias, né, e que termina que as pessoas individualmente vão sendo sujeitos dessa reprodução. Ela está muito mais dentro dos lares, das pessoas que têm um parceiro ou que acham que porque é jovem não tem risco nenhum de doenças, que estão se infectando. E a minha concepção sobre a questão de como que se insere a problemática da DST/AIDS para as mulheres negras, eu acho que as mulheres negras é um grupo altamente vulnerável em relação a isso, porque eu acho que a gente ainda está longe de conseguir a autonomia. Quando eu descobri que foi infectado pelo meu marido, foi muito difícil, até porque a gente, quando é casada, a gente acha que a gente nunca vai estar com a AIDS, né? Geralmente, os homens têm a cabeça muito dura, entendeu? Deles usam, pela primeira vez que a mulher pede, usa, né? Mas eu acho assim que deve ter um diálogo. A questão da negociação com o parceiro é muito complicada. Primeiro ela tem que se impor. No meu caso, não é tão fácil assim, porque os parceiros são mais velhos e eles não têm essa concepção do uso da camisinha. Ela tem que fazer que ele sinta que é feliz com ela e por isso não vai rejeitar o uso de uma camisinha só porque está usando uma camisinha. Negociar isso quer dizer para eles a questão da infidelidade. O homem precisa quebrar esse tabu de ser machão e dizer que eu vou lá e resolvo. Não é assim. As mulheres casadas se preocupassem em ter um diálogo com o esposo e dizer, olha, eu te amo, eu sei que você pode ficar com outra lá fora, se ficar não tem problema, desde que você use um preservativo. Essa parceria tem que ser com muita cordialidade. Então é super importante as mulheres que têm relacionamentos com mulheres também se prevenirem, mesmo se for com uma parceira fixa, principalmente na época da menstruação. A gente entra em contato direto com o sangue da nossa parceira e a nossa parceira com o nosso sangue. Eu não tenho essa história de ser fixo ou não fixo, não. Acho que a camisinha é uma necessidade. Porque quanto mais a idade vai pesando, mais você tem que cuidar-se. O que eu falo para as mulheres negras, para as meninas negras, é que elas têm que ter coragem. No início dos anos 80, existia a relação de uma mulher infectada para 25 homens. Segundo pesquisas mais recentes, esta relação hoje é de 1,6 mulheres para um homem. A feminização, tendência epidêmica da AIDS, é um fenômeno associado ao machismo e às relações sociais desiguais e violentas que hierarquizam os gêneros dentro de um arranjo no qual as mulheres se veem, na maioria das vezes, com poucas possibilidades de negociar práticas sexuais seguras. Assim, pode-se afirmar que a luta pelo empoderamento político, econômico e cultural das mulheres é fundamental para a reversão dessa tendência. Hoje já existe o preservativo feminino, é difícil, mas tem algumas ONGs que têm, repassam isso gratuitamente. Preservativo para mulher lésbica é uma coisa assim que a maioria das meninas nunca nem pensou que pudesse existir. Eu nunca pensei. Eu acho que isso é um problema sério para a juventude, principalmente para a juventude mais carente. A nossa sociedade é muito heterossexista, tudo é baseado na lógica de que todos os relacionamentos são de homens e mulheres. Aí fazem uma camisinha feminina ou uma camisinha masculina, mas não se faz uma camisinha específica para lésbicas. Para nós, mulheres negras, a maior problemática para a gente
é a questão dos postos de saúde. Quando você for na unidade de saúde, no posto, pedir o preservativo, se identificando como lésbica, pode ser que aconteça algum tipo de rejeição. Sem contar com o constrangimento de uma pessoa, principalmente na terceira idade, chegar para um ginecologista ou para um médico que vá tratar do homem com doença venérea. É muito triste. E muitas vezes as pessoas dos postos de saúde, das unidades de saúde, não estão preparadas para lidar com a população de mulheres lésbicas e bissexuais. Até mesmo tem um desconhecimento muito grande sobre como se previne. A gente tem que ter maturidade suficiente para saber que em qualquer idade você pode ter uma doença que pode ser fatal. E eu acho que se não combater o racismo institucional na saúde, essa problemática do aumento de índice de mulheres negras infectadas com AIDS, DSTs, só vai aumentar. Então, fique sabendo que é necessário sim se prevenir e vá no posto e peça preservativo. Por que esse índice das mulheres, é mais as mulheres casadas? Porque elas têm essa confiança nos seus maridos, certo? Eu acredito que não. Hoje em dia a prevenção ela tem que ser feita com as pessoas, com os solteiros, mas também com os casados. Agora, se é um casal que é volúvel, está sempre trocando de parceiro, eu acho que a camisinha é uma coisa essencial, primordial, para que seja preservada a própria saúde dos parceiros. A maioria das pessoas hoje em dia não dá muita importância para isso, tá entendendo? A gente não usa porque eu conheço ela, né? E ela me conhece. Mesmo confiando, acreditando no parceiro, você tem que fazer para se prevenir. Camisinha e com outros preservativos. Na hora H, deixa ele lá. Só faço com a camisinha. Eu, pelo menos, eu uso. Até com minha esposa. E muitos deles não gostam de usar. Então eu, como já sou uma cabeça feita, eu já levo a minha no bolso. Hoje em dia a gente não deve confiar nem na roupa que se veste. Se deve sim usar o preservativo, temos que ter essa consciência, a importância, mas sobretudo amar mais a vida, amar mais os seres humanos. Mulheres, e mais especificamente mulheres negras em situação de pobreza, com baixa escolaridade e com pouco acesso à informação, são no universo das mulheres as populações mais vulneráveis à AIDS. Isto se justifica pela tríplice opressão a qual estão submetidas com base no gênero, na classe e na etnia. Só para se ter uma ideia dessa vulnerabilidade, vale dizer que, em média, mulheres negras e pobres chegam, em algumas faixas de idade, serem 2 vezes mais vulneráveis que mulheres brancas e de classe média. Nessa questão da relação das mulheres com planejamento familiar, né, ou com planejamento reprodutivo, né, na utilização de preservativo, de qualquer outro método, né, está em jogo uma questão muito importante, que é a própria autonomia das mulheres na relação com o seu próprio corpo. Do ponto de vista das relações, elas têm dificuldade de negociar. Então, quando acontece, por exemplo, uma gravidez indesejada ou quando acontece uma contaminação, elas vão ser culpabilizadas, porque elas são responsabilizadas, ao mesmo tempo em que elas não têm o poder determinado para decidir sobre o uso do preservativo, em especial o preservativo masculino. Um dos fatores que é muito importante hoje em considerar na transmissão da AIDS é a questão de gênero. A forma como elas se relacionam, isso vai determinar uma série de vulnerabilidades para as mulheres, sejam vulnerabilidades biológicas, sejam vulnerabilidades psicológicas, sejam vulnerabilidades sociais. Então, em geral, um menino é criado para achar que ele é muito sabido na área sexual. Por outro lado, a menina, ela é ensinada a ser mais reservada, ela não pode usar um preservativo, porque senão ela é muito assanhada. Isso vai se chocar com outra questão, que é a questão do mito do amor romântico. A ideia de que o amor é a segurança da relação. Então, esses padrões do que é ser homem e ser mulher, a gente chama de gênero. E eles vão ter um papel muito importante na transmissão da AIDS e das outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, acho que a discussão com as mulheres precisam ir nesse campo de
a prevenção ser um direito. É um direito do ponto de vista das políticas públicas, de eu ter política pública que garanta os processos de formação, que garanta atendimento, que garanta tudo mais que uma política pública deve garantir. Mas também um direito que deve se efetivar no âmbito das minhas relações cotidianas. Quando se trata dos problemas de saúde que são ligados a essas questões que envolvem outras sensibilidades, né, que envolvem comportamento, que envolvem afeto, né, que envolvem desejo, os profissionais têm que ter uma sensibilidade muito maior, o serviço tem que ter uma abertura muito maior, né, que são exatamente questões que estão em torno dessas problemáticas, como a questão da prevenção da DST, como a questão da prevenção da AIDS, né? Como a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, né? Qualquer pessoa pode chegar em qualquer posto de saúde e pode adquirir o seu preservativo sem nenhuma burocracia, sem nenhuma barreira. E isso é uma política inclusiva e uma política universal da maior importância. A importância do preservativo, né? Eu acho que tem que ser trabalhado mesmo, assim, que até eu acho que a gente tem que orientar que a pessoa tem que usar o preservativo desde a sua primeira relação. Além de evitar as doenças, evita também a gravidez indesejada. E um recado que eu dou para as mulheres que se descobrindo soro positivo, que ela não baixe a cabeça, não se sinta infeliz, nem que elas não podem fazer mais nada na vida, elas têm que continuar vivendo como antes e melhor. Gente, todo mundo tem que se prevenir. Não interessa se é homem, se é mulher, se é lésbica, se é bissexual, se é heterossexual. Tem que tomar cuidado, tem que se prevenir, tem que acordar para a vida. Você pode contrair qualquer doença sexualmente transmissível. E aí? Você vai ficar doente? É muito comum DST, é muito comum AIDS, principalmente nas mulheres. E a gente tem que estar crescendo cada vez mais entre as mulheres e a gente não pode fingir que isso não vai acontecer com a gente, porque pode acontecer. A afirmação das mulheres nas questões de prevenção à AIDS é mais que uma atitude que valoriza e prioriza a saúde e integridade física. Negociar impede igualdade e, se achar que deve, exigir do parceiro o uso da camisinha ou fazer uso do preservativo feminino é uma atitude, acima de tudo, política, essencial para as mulheres se afirmarem enquanto sujeitos autônomos, livres e senhoras do seu prazer. Portanto, busque seus direitos. Não se cale, não se permita oprimir, previna-se.